Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui com uma convidada muito mais que especial. Tudo bem, Kátia? Oi, tudo bem? Hoje vamos receber uma pessoa aqui que eu posso falar que eu sou fã desde sempre, Eliane Godoy. Tudo bem? Tudo bom, muito bom, e com vocês? Bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. A gente vai bater um papo muito gostoso, acho que você tem muito conteúdo pra gente. Que bacana, espero contribuir. Conta um pouquinho quem é a Eliane. Bom, eu estou no Senac há 30 anos, né? Em 2023 agora faço 30 anos de Senac. Eu entrei no Senac no setor de atendimento e aí fiz carreira. Depois, final de 2008, eu já trabalhei no Senac em Araçatuba, aqui em Votuporanga, em Ribeirão Preto, voltei para cá. Em 2008 eu tive um convite do Juninho Marão. Em 2009 eu estive secretária, de 2009 a 2012, secretária da Educação, Cultura e Turismo, que era naquela época. E depois retornei ao Senac em Votuporanga, né? Então, essa é um pouco da minha história profissional. No Senac eu já assim, fiz de tudo, né? Do setor de atendimento, secretária educacional, técnica, coordenadora, gerente, né? Então, tem uma longa história, uma instituição que eu gosto muito de trabalhar. A minha vida, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, né? Então, eu já tenho 33 anos de contribuição ao INSS, né? E o trabalho, assim, sempre fez parte da minha vida. E eu costumo dizer aos nossos alunos, né, que 3 pilares foram fundamentais para a minha vida pessoal e profissional. Minha mãe, né, que sempre foi o esteio da casa, né? E que sempre foi uma pessoa assim que orientou eu e minha irmã, né? Eu sou uma família pequena, somos eu, minha irmã e minha mãe. Meu pai faleceu eu tinha 18 anos quando meu pai faleceu. E minha mãe é uma mulher muito forte, muito guerreira, muito batalhadora, e que foi o exemplo de pessoa que eu e minha irmã sempre nos espelhamos e nos inspiramos. E a gente precisava trabalhar desde cedo. Eu comecei com 13, minha irmã com 14, eu sou a mais velha. E então a minha mãe foi esse pilar familiar que fez a diferença na minha vida. Aí depois vieram os estudos, né? Então a escola, a educação, o processo educacional e depois o trabalho. Então eu consigo definir esses 3 pilares como fundamentais e que me deram sustentação, né, de alguma forma até hoje, né? Então a sustentação emocional, que veio da minha mãe, da família, né? Os estudos, porque sem estudar eu acho que a vida se torna muito mais difícil. E o trabalho, que é onde eu me realizo, onde eu me torno útil, onde eu acho que eu posso contribuir também para o desenvolvimento de outras pessoas, para a vida de outras pessoas, né? Então, fui trabalhar, inicialmente eu trabalhava numa loja de presentes e brinquedos, foi o meu primeiro emprego formal com carteira assinada. E depois já foi o Senac, né? E eu entrei no Senac num processo seletivo para cobrir uma licença gestante, né? E aí eu fiquei nesse período que era da licença gestante e depois eles gostaram do meu trabalho e eu continuei. E então tem uma longa história aí, profissional dentro do Senac, onde se deu a minha formação profissional, né, que se mistura também com o meu desenvolvimento pessoal dentro dessa instituição, né? Você teve uma oportunidade e não desperdiçou, né? Você foi e conquistou cada degrau dessa história, dessa jornada bonita que você está contando pra gente, né? Porque às vezes a gente vê hoje em dia os jovens
tendo oportunidades e não aproveitando. Por falta de maturidade, por uma série de outras coisas, né? Exato. E a gente vê que são raros os casos como o seu, né? De seguir carreira, de 30 anos na mesma empresa. Hoje em dia, cada vez menos a gente vê isso, né? Eu acho que hoje em dia tem um elemento que eu acho que talvez na minha época, né, naquele momento da minha vida, eu acho que tem uma ansiedade muito grande hoje por aquilo que você ainda não tem, né? Então, assim, pelo amanhã, pelo futuro, e aí você esquece de trabalhar o presente, que é você se comprometer com aquela atividade, né? Então, hoje eu considero que a remuneração que eu recebo é boa, né? Mas, por exemplo, eu já ganhei muito menos, né? Enquanto você entra no setor de atendimento, você tem um salário que condiz com aquilo. Então, e você só consegue evoluir dentro de um plano de carreira, cargos e salários, se você também se compromete com isso, né? Com o teu desenvolvimento, estudar, batalhar, trabalhar, se responsabilizar, se comprometer com aquilo, né? Eu sempre fui muito responsável e comprometida. E eu acho que eu não vejo, na verdade eu vejo isso como muito positivo e que no meu caso específico, né, porque cada pessoa é uma pessoa, somos diferentes, mas fez muito sentido para minha vida. E eu gosto desse caminho aí que eu trilhei, gosto bastante. Mas a gente não vê mais comprometimento, essa é uma palavra muito forte, porque as pessoas não se comprometem verdadeiramente com as coisas hoje. Eu acho que tem algumas linhas, né? Tudo nessa vida tem exceção, mas muitos direitos e poucos deveres, né? E você tem que ter um equilíbrio nisso. Tudo que os excessos, eu sempre falo, né? Os excessos são muito ruins. Você comer muito é muito ruim, você comer pouco é muito ruim, né? Então tudo se você quando você não consegue equilibrar, sabe, essa coisa dos excessos, eu acho que é ruim. Então eu acredito muito nesse equilíbrio, na busca desse equilíbrio para a gente transitar por todas as vias, né? Eu acho que a gente tem que ir buscando esse equilíbrio para você transitar por tudo, né? Falando em Senac, eu posso te falar que o primeiro curso que eu fiz no Senac foi em 99. Eu sou da primeira turma do programa Educação para o Trabalho. 1999, eu cheguei em 2000 aqui. Eu fiz o programa de Educação para o Trabalho. Meus professores foram o Ivo Matavelli, Marcelo Zeituni, esse pessoal que deu aula na época, eu que estava com meus 16 anos, isso faz um tempinho já, né? Faz, meu caro. Sim. E até hoje sou aluno do Senac, sabia disso? Não? Olha só. Até hoje continuo lá. Eu acho que você é o aluno o estudante que mais fez cursos. A gente precisa levantar esse dado. Viu, Mariana? Vamos lembrar de levantar esse dado. Isso. É verdade. Sabe por quê? Para seguir de exemplo, servir de exemplo. Exato, né? Exato. Muito legal. Nunca parar de estudar, né? Porque eu lembro que eu parei o enfermagem por motivos de mudança, e quando eu voltei, as professoras, a Franciele, a Marli na época, me incentivaram a voltar, termina. E isso eu falo que eu sou realmente muito grato pelo Senac, porque muita coisa eu aprendi, muita coisa eu passei graças ao Senac, né? E eu só estou fazendo esse curso agora, já até te falo de antemão, que eu só voltei a fazer esse curso porque também um dos professores, né, o Gustavo, me incentivou a ir fazer. Então eu posso falar que os professores do Senac são incentivadores da educação. E eu acho que isso é culpa da gerente, que fica levando eles a ficar incentivando a gente a estudar, não é possível. A ideia é sempre essa mesmo, que a gente estimule as pessoas a estudarem, né? Então, como nós trabalhamos com educação profissional, nosso público normalmente são adolescentes e adultos, né? Nós não trabalhamos com crianças, nós podemos trabalhar com jovens, adolescentes a partir dos 14 anos de idade, e aí vamos embora, né? E não tem limite de idade para participar da nossa programação.
E o que o Senac busca, né, isso está dentro da nossa missão, que é chegar até as pessoas, é oportunizar que as pessoas tenham acesso à educação profissional, né, e à educação profissional de qualidade, né. Então, o que a gente estimula muito nossa equipe de funcionários justamente aqueles que estão nossos alunos continuarem. Então a gente sempre está preocupado em apoiar os alunos, apoiar os estudantes a conseguirem concluir, né, os seus cursos, e a gente trabalha nesse sentido com os encaminhamentos necessários, de apoio em casos de evasões e tudo mais, mas principalmente de trabalhar a educação de uma forma que faça sentido para esses estudantes. Então, assim, que seja significativa e que ele permaneça sempre estudando. Então, todos os encerramentos de curso que a gente tem, né, eu sempre falo, gente, olha, o importante é que vocês continuem estudando, aqui no Senac, em qualquer outro lugar, né, do mundo, mas continuem estudando. Porque o conhecimento que você desenvolve, que você constrói, é um conhecimento para a vida toda. E que você mudou de cidade, mudou de estado, né, você leva, mudou de país, você leva com você. E esse itinerário formativo, né, que a gente chama, então, tudo bem, você fez enfermagem, você fez radialista, em algum momento você tem a condição, você desenvolveu as competências necessárias para atuação no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, né? Então, o importante é estudar, assim. Hoje nós temos vagas de emprego, um grande número de vagas de emprego na área de tecnologia da informação, e nós não temos pessoas qualificadas para atuarem na área de tecnologia da informação, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada. Necessariamente a gente precisa sim de programadores, né? Mas programadores de games e tal. Então, assim, precisa estudar? Precisa estudar. Para tudo nessa vida a gente precisa estudar, né? O conhecimento deve fazer parte da nossa vida. E eu acho que o brasileiro precisava se apaixonar mais pelos processos educativos, né? Então, e desde pequenos. Então, as famílias precisam incentivar mais as crianças desde pequenas, né, desde a creche, que hoje é comprovado cientificamente o quanto o desenvolvimento infantil é importante para a formação do indivíduo adulto. Então, de 0 a 3 é quando mais a gente deveria cuidar da criança, no sentido do cuidado mesmo, né? E no sentido dos estímulos para o desenvolvimento infantil dessa criança, né? Então, são as brincadeiras, são as contações de histórias, são os vínculos afetivos. E aí, isso começa na família. Isso precisa começar na família. E quando eu digo família, não é o modelo tradicional de família, não. É da pessoa que é responsável. Porque hoje nós temos um grande número de mães solos, né? Então, essa mãe precisa incentivar essa criança na escola. Ela precisa fazer parte, ela precisa ir nas reuniões, ela precisa saber se essa escola está fazendo um trabalho legal para o desenvolvimento do filho dela, né? Então, ela tem que ter essa participação ativa na comunidade. Então, a gente começa aí pensar já nessa criança desde o desenvolvimento, desde o primeiro momento que a mulher está grávida. Então, o pai, né, ou a pessoa, o homem, né, que foi parceiro dessa mulher, ele precisa acompanhá-la no pré-natal, ele precisa
respeitar essa mulher não pode sofrer agressões, essa mulher tem que ter as condições mínimas de alimentação para o desenvolvimento desse bebê, né? Então, se a gente começar a olhar para o desenvolvimento infantil desde da gravidez e até minimamente, a gente tem que olhar para as pessoas sempre, mas comprovadamente o desenvolvimento infantil tem um impacto fundamental para o adulto. Então, tem pesquisa feita por Harvard que, por exemplo, se você investe $1 numa criança, né, ela retorna $7 quando adulto para a sociedade. Né? Então, é um investimento mesmo, né? Então, se a gente precisa quantificar, então é um investimento necessário que a gente tem que fazer na criança. E depois, apoiar essa criança quando ela se torna adolescente, no sentido de continuar mantendo, oportunizando acesso à escola de qualidade, né? E assim a gente vai criando um círculo virtuoso e não vicioso. Nós vamos quebrando paradigmas, né, de situações de vulnerabilidade dessa criança e desse adolescente. Então, eu acredito muito no processo educacional para o desenvolvimento humano, né, e para que a gente tenha um mundo melhor. Então, eu acho que a educação hoje ela exerce um papel fundamental na sociedade e que a gente precisava, a educação no Brasil precisava ser o projeto do povo, né? Nós, povo, gente, deveríamos exigir melhores condições de emprego aos professores, melhores condições de infraestrutura nas escolas, é um composto geral e deveria ser um projeto de nação, né? Então, nós precisamos exigir isso dos nossos políticos, né? Nós precisamos exigir isso desde o município onde nós estamos, no estado e do governo federal, né? Principalmente que é da onde saem grandes diretrizes para a educação brasileira e financiamento para a educação brasileira, né? Melhores condições de acesso e manutenção das pessoas em período escolar, né? Seja desde a criança ao adulto, ou seja, creche, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, cursos técnicos, graduação, pós-graduação, né? Que todas as pessoas tenham acesso e os mesmos direitos. Você fez lembrar de uma cena que realmente, assim, eu fiquei numa empresa como técnico de enfermagem do trabalho, fazia o atendimento com os funcionários, todo aquele trabalho. E aí teve um dos funcionários chegou em mim e falou assim, como é que eu faço para trabalhar sentado no ar-condicionado na mesa, igual você tá aí agora? Né? Com aquele ar de ciúmes mesmo, dele tá... Eu peguei e falei para ele assim, olha, é só fazer o curso. Se quiser até eu te levo lá, o Senac tem bolsa de estudo 100%. E fui falando para ele. Ele me cortou e falou, pera, tem que estudar? Eu falei, tem. Ele, então deixa. E foi embora. E eu estava disposto a mostrar para ele o caminho até o curso, tudo, e ele não quis saber. Então, assim, essa parte também que a gente exige muito, mas a gente tem que exigir mesmo a educação, só que ainda tem pessoas que pensam assim. E aí, assim, a gente precisa entender que as escolas mudaram e elas estão mudando e elas continuarão mudando, e que a escola é um espaço legal, né? Porque muito vem de que a escola é um lugar chato. A escola não pode ser um lugar chato. A escola tem que ser um lugar legal para as pessoas se sentirem acolhidas, queridas. Então, a gente tem que ter esse conceito, a gente precisa mudar um pouco esse conceito de que a escola é um lugar chato. A escola não. Eu sempre gostei muito de estudar e sempre achei a escola muito legal, com todos os problemas que os lugares que a gente que tem todos os tipos de problema dentro da escola, como a gente tem fora da escola, nós temos na sociedade, no mundo.
Então, mas a gente trabalhar, e no Brasil isso é muito forte, de que a escola não é um lugar legal. E a escola é um lugar legal. A escola é um lugar onde a gente acessa informação, conhecimento, a gente descobre mundos, a gente descobre coisas, né? E esse espaço precisa ser um espaço de apropriação das pessoas, né? Da comunidade, do cidadão. Ele precisa entender que essa é a responsabilidade, que a gente precisa estudar, sim, é importante, faz diferença. Se estudando está difícil, imagina sem estudar. Exato. Voltando à história da faixa etária, que você falou que tem cursos para todas as pessoas, né, a partir dos 14 anos, tem curso específico para faixa etária dos 50 a mais? Porque hoje em dia as pessoas estão procurando mais acesso à educação que antigamente não tinha, né? Então terminava-se a faculdade e já não tinha mais nenhum curso para fazer. Só que as pessoas acima dos 50 anos estão completamente ativas. Sim. Né? E elas querem Veja conhecimento. Eu também. Eu só tenho 25 anos, então tá tudo bem. Ele é novinho. Ele é novinho. Aí, isso me faz essa questão me vem para perguntar para você, por quê? Porque eu vejo outras pessoas pedindo conhecimento. E eu tenho pouquíssimo conhecimento em redes sociais, por exemplo. Eu estava comentando com o Dias agora mesmo, que as pessoas estão perguntando para mim com mais frequência sobre como usar as redes sociais. Sim. E eles não sabem, mas não é porque não mexem, eles não têm conhecimento de como começar a usar aquilo. Como rede social, outras coisas as pessoas estão usando também. A minha mãe tem 68 anos. Ela voltou a estudar. Olha que linda, né? Linda, é o meu maior exemplo. Ela voltou a estudar, falou assim, o quê? Eu tô fazendo um curso aí de quê? Pra não deixar a mente parada. Eu achei sensacional. Eu falei, meu Deus, olha isso. Como ela, tem muita gente. Exato. Porque já tá com a vida estabilizada, já tá aposentada, os filhos já casaram, os netos já cresceram. Sim. E ela vai fazer o quê? Ela procurou coisas pra fazer. Eu achei sensacional. Muito legal. E eu acho que é uma onda de pessoas com essa idade que procuram coisas novas. Sim, sim. Para ocupar o tempo, para aprender, para se movimentar. Enfim, eu achei isso uma oportunidade de negócio, de curso, de movimentação que antigamente não se via. Sim. Antigamente, o que eu digo, 5 anos atrás. Exato. Nós já tivemos cursos específicos segmentados para maturidade. Hoje nós não temos, porque a gente parte do princípio da inclusão. E é muito bacana você ter uma pessoa numa sala de aula com 69 anos e uma experiência de 20, junto com de 18 anos. Porque um puxa o outro, integra, no processo da aprendizagem e da via dupla de ensinar e aprender, nós entendemos que hoje é mais rico do que nós fazermos algumas coisas específicas por faixa etária. Porque às vezes até não é muito inclusivo isso. Então, pode participar de todos os cursos que tenha. Na educação profissional, nós temos cursos que exigem tem algumas exigências específicas de acordo com o segmento daquele curso. Que é a idade, às vezes tem alguns cursos, você pegar curso técnico, enfermagem, estética, podologia, então precisa ter 18 anos completos, que é diferente da área de TI, que não precisa ter 18 anos completos. E escolaridade, que normalmente nos cursos técnicos precisa ter ensino médio, né, completo, ou às vezes o segundo ano do ensino médio. Mas nós temos os cursos livres que você pode participar com a 4ª série, né? Aquela 4ª série lá que nós fizemos, né? Quem tem 50 anos fez 4ª série, depois ia para a 5ª série, né? Então já pode fazer também. Então, isso é muito legal porque você oportuniza um aprendizado de forma colaborativa e você aproveita o que os alunos trazem de conhecimento, de experiência, e aí a gente trabalha com alguns conhecimentos mais específicos de acordo com aquele tema, aquele curso, né?
Hoje, assim, no Senac, eu acho que é importante a gente colocar que nós temos um programa, se chama Programa Senac de Gratuidade. Todos que ganham até 2 salários mínimos per capita na mesma residência podem participar desse programa do Senac. Muito importante você falar sobre isso, que às vezes as pessoas não sabem. E aí, uma outra coisa que eu acho que é bem interessante também abordar nessa linha é que, assim, o Senac é para todos, para todas, para todes, né? Então, assim, o Senac é para todas, todo mundo pode entrar lá. Porque algumas vezes as pessoas ficam com vergonha de entrar, acha que é muito caro, que não é para ele, né? Não, o Senac é para todos, né? Então, se você tiver dinheiro, você pode fazer e você vai pagar se você tem um recurso financeiro acima disso. Se você não tem esse recurso financeiro, melhor ainda, porque é para você. É para o Senac, que para pessoas que ganham, que têm uma renda de até 2 salários mínimos, que nós fazemos toda uma programação. Então, 80% dos nossos cursos em Votuporanga, eles são gratuitos. 80% de toda a carga horária que a gente trabalha dentro de um ano, eles são gratuitos, né? Então, essa é uma máxima que a gente precisa trabalhar, porque às vezes passa na frente, vê tudo arrumadinho, porque o Senac é uma escola bonita, né, Ricardo? O pior é que é verdade. Você passa lá, o Senac é muito, muito mesmo. Eu assim, você ficou um tempo fora do Senac, né? E eu brinquei, eu falei brincando, mas é verdade. Ela ficou um tempo fora do Senac e o jardim mudou, sabia? Ficou diferente. Quando ela voltou, eu falei, a Ilene voltou, né? Porque cada pessoa leva a sua cara, mas o Senac é um lugar muito bonito e aconchegante mesmo, né? O Senac, uma das coisas que, assim, a gente está acostumado com aquele formato de educação antigo da escola, da 5ª série, 6ª, do colegial, e é um formato de aprendizado. O Senac, ele tem uma forma de aprendizado completamente diferente da escola. Exato. Então a gente chega no Senac, a gente assusta um pouco. Até hoje eu não me adaptei a esse formato do Senac. Só que é engraçado porque funciona. Sabe, você entende, você aprende, você sabe assim. E até agora eu não me acostumei. Você participa essencialmente da sua aprendizagem, né? Então é muito importante você trazer isso, porque é a questão de como a gente vem pensando a educação no Senac, né? Então, é uma educação inclusiva, participativa, colaborativa, que realmente vá contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal, né, desse indivíduo, né, desse estudante que está lá conosco. Então, nós temos espaços específicos de laboratórios, então a gente trabalha, para as pessoas entenderem, não é uma terminologia que nós utilizamos no Senac, mas fica mais fácil para quem não é da área entender teoria e prática. Então, nós trabalhamos isso de forma muito integrada, né? Então, para você ir, por exemplo, para um estágio de enfermagem, primeiro você tem uma base, né, uma base curricular, nós chamamos de unidades curriculares, e aí que vem a teoria. Mas você vai no laboratório de enfermagem primeiro aprender num braço de borracha artificial, você vai aprender então como você vai dar uma injeção, como é que você vai pulsionar uma veia. Então a teoria e a prática é ligada, é muito integrada no Senac, e elas trabalham juntas, né? Elas estão de mão dadas. Eu acho que facilita muito a aprendizagem e faz mais sentido para as pessoas, para os estudantes. Essa é uma forma que eu gosto de aprender, né? Então, eu trabalho numa instituição que
né, que é muito legal, porque é uma forma que eu gosto de aprender. Eu sou muito visual, né, então eu gosto de pegar, de ver, de sentir, de mexer. E no Senac a gente pode fazer isso. O laboratório de enfermagem é muito completo. É muito completo. Então, a gente tem os bonecos, onde o aluno vai ver onde está lá a posição do coração, o aparelho urinário feminino, o aparelho urinário masculino, né, o sistema respiratório, né, então tudo isso em peças que sai, né, que eles têm esse contato. Uma outra coisa que eu acho que é muito bacana no ensino do Senac são as visitas técnicas, né? Então, uma turma de técnico em segurança do trabalho, eles acabaram de voltar na semana passada. Nós levamos alunos para São Paulo na feira de saúde e segurança do trabalho. Nós pagamos o transporte, o aluno não gasta nada, né? Nós pagamos o transporte para os alunos, fretamos o ônibus, fazemos seguro de vida, pagamos a entrada na feira, entendeu? Então, o aluno só fica responsável pela sua alimentação. Isso tudo o Senac é o responsável para viabilizar. E aí, é muito engraçado isso que aconteceu, é muito recente. Nós temos uma aluna que ela trabalha numa indústria e ela trabalha com solda, e algum tempo atrás ela sofreu um acidente, ela estava usando o óculos de proteção individual, o EPI correto, tudo certo, mas a solda, ela se explodiu de alguma forma, que a solda entrou no olho dela por baixo do óculos. Olha só, né? É uma coisa que acontece 1 em 1000. Mas na feira, essa aluna, olha que bacana, ela viu lá uma nova tecnologia, que são óculos que são vedados, então não tem problema nenhum da solda, sabe, entrar por outro lugar. Eles são totalmente vedados, com um sistema, vou chamar de refrigeração, mas esse não é o nome, mas com um sistema que não embaçam as lentes do óculos, tal. Então, ela já teve o contato com essa empresa na feira, ela já pegou todos os dados desse EPI, já trouxe para a indústria que ela trabalha, a indústria que ela trabalha já aderiu, já falou, poxa, que bacana, que legal, entendeu? Então, você vê o conhecimento circulando e o conhecimento fazendo sentido na vida das pessoas. Que essa é a grande preocupação do Senac. É a multiplicação da informação, né? Você multiplica informação, você consegue chegar a mais gente. Vocês foram a ponte para que ela tivesse o conhecimento desse EPI para poder ajudar outras pessoas, né? E você apresentar um conhecimento de ponta, de alta tecnologia. Quando eu falo de alta tecnologia, eu não estou falando de computador, eu estou falando de acesso à informação e ao conhecimento através de pesquisas, de equipamentos que realmente são reais e que você pode utilizar na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Hoje a palavra tecnologia deixou de ser só sobre informática. Exato. Tecnologia em tudo. Você compra o tênis com tecnologia, a roupa com tecido com tecnologia. Exato. Então, toda a tecnologia está envolvida. Produto de beleza com tecnologia. Exato. Né? Então, a gente já entende isso, né? Que a tecnologia está em tudo. Isso. Né? É fundamental. Assim, só cortando o assunto para falar para vocês que outra coisa também que o Senac tem, eu como todo bom ator tenho que falar sobre isso também, é que o Senac vira e mexe, eles usam uma forma de jogar a informação de qualquer ação usando a arte em si, a música, o teatro, tudo isso, né? A dança. Do nada eu chego no Senac e tá meus amigos de palco lá, Álvaro, todo mundo fazendo todo um trabalho de informação ali pra gente, e isso eu acho o máximo, porque as pessoas aderem mais fácil, né? Exato. Eu adoro. É outra coisa, apesar de ser muito trabalho, mas quando eu estive secretária da Educação e Cultura, né, então que era junto... Dei muito trabalho para você na época? Um pouco. Um pouquito. Não, mas que é muito legal você ter a oportunidade de trabalhar. No Senac a gente consegue fazer isso, né? Então eu, como gestora de uma unidade, eu tenho autonomia para isso. De você trabalhar a cultura, a arte
nos processos educativos, nos processos de ensino-aprendizagem. Então, nós estimulamos o tempo todo os nossos alunos a montarem, por exemplo, peças teatrais, né, monólogos, esquetes, enfim, o que eles quiserem, para, de repente, trabalhar um tema, um conteúdo dentro de o que é conhecido disciplina, mas que no Senac nós chamamos de unidade curricular. Então, assim, e a gente também traz para dentro do Senac, para dentro da escola, a questão realmente da arte, né, da cultura, como valorização do próprio profissional. Então, nós remuneramos todos os artistas que nós contratamos, que isso é fundamental, que é uma outra mentalidade que nós brasileiros precisamos mudar. Achar que o artista tem que ir trabalhar de graça, né, e não respeitar a atividade artística, cultural, como uma atividade de trabalho que precisa ser remunerada, né, e ampliar. Acho que nós, como escola, nós temos essa obrigação de ampliar e oportunizar o acesso. Eu falo muito essas duas palavras, serei repetitiva ao longo da nossa conversa, que é realmente acesso, oportunidade, trazer para as pessoas, né? Alguns podem não querer, não gostar, direito de todos, né? Somos diferentes e a gente respeita as diferenças e tal, mas aí nós trazemos o erudito, a música clássica para ser apresentada, nós trazemos o rock, nós trazemos o samba em apresentações, em datas comemorativas dentro da escola. Assim como nós trouxemos agora recentemente o Álvaro Rovares, né, o Salsicha e a Florzinha, a companhia entre aspas. A companhia entre aspas. Nós fizemos um trabalho recente que foi trabalhar um tema muito específico e que é muito importante, que é o Setembro Amarelo, né? E trazer isso, porque o tema é muito pesado. E então a gente queria trabalhar isso com uma certa leveza junto aos nossos alunos, né? E aí a companhia entre aspas deu um show, né, de riso e trabalhando o tema de forma séria, responsável, com objetividade. Hoje encerra-se a nossa semana Senac de leitura, e aí novamente os contratamos para que nós queríamos fazer uma troca de livros na Praça São Bento para o estímulo à leitura, mais uma vez, para oportunizar o acesso ao livro, né? Então nós fizemos a troca ontem na feira. E antes, 2 quintas-feiras antes, eles foram lá divulgar, falaram, olha, dia 27 nós vamos trazer aqui troca de livro, vamos trazer livro para trocar. Então, para marcar isso de uma forma efetiva. Se a gente ficasse lá distribuindo um folheto, não faria sentido nenhum para as pessoas, e aquele folheto ia para o lixo, ia impactar no nosso meio ambiente, né? Porque é outra coisa que a gente tem que pensar enquanto escola, é a sustentabilidade. Né? Então, o Ricardo também sabe, nós não temos mais copos plásticos disponíveis na unidade, que no início que nós implantamos foi um sufoco. Né? Todo mundo achava um absurdo. Né? Um absurdo. Onde já se vê? Tá falindo nessa escola, não tem um copo aqui. Não é? Teve essa conversa. Primeiro, a mudança sempre tem a crítica primeiro, né? Para depois a aceitação. Isso. E os processos educativos são assim, né? E aí, assim, essa diretora é louca, né? Não dá mais copo plástico pra gente. Não, nós não. É uma questão de sustentabilidade, preservação do meio ambiente, e não é da unidade de Votuporanga, são de todas as unidades do Senac. Né? Então, hoje nós não temos mais copos plásticos. Então, a gente evita ao máximo. Então, a gente vai precisar de copo descartável? Então, vamos comprar o de papel, que é menos agressivo ao meio ambiente do que o plástico. Né? Então, todas essas coisas permeiam os nossos cursos, né? Pensando no mundo do impacto que a gente está gerando de lixo. Então, a gente tem que levar essa reflexão para os nossos alunos, né? Qual é o impacto? Então, a gente tem na unidade inteira reciclável e não reciclável, reciclável e não reciclável. Certo, Ricardo?
Isso mesmo, exatamente. E aí é isso. Outra que nós implementamos esse ano também é a pobreza menstrual. Então, nos nossos banheiros, nós temos os absorventes para as meninas, né, para as mulheres. Então, nós temos em todos os nossos banheiros, que é sempre pensando em apoiar o aluno para garantir que ele consiga estudar, né, e consiga concluir o seu curso. Então, a gente está sempre refletindo sobre isso e como a gente pode melhorar. Então, hoje nós estávamos numa reunião antes de vir para cá, que é sempre esse processo reflexivo do que a gente pode melhorar, o que a gente fez até ontem e de uma forma que seja bom para o estudante. Não pode ser bom para mim, né? Não pode ser bom para os funcionários. Precisa ser bom para o estudante. A gente precisa sempre melhorar o ambiente para que ele possa ter melhores condições de aprendizagem. Esse é um dos nossos grandes objetivos e que vem sendo uma situação viva dentro da unidade todo o tempo. Um pouco antes aqui eu estava falando com a Kátia, desculpa te cortar, mas eu estava falando um pouco antes dela aqui que eu falei, é verdade, já falei várias vezes que eu sou teu fã, sempre disse isso, não é puxando o saco, mas eu sou mesmo. Mas tem uma situação que aconteceu, que aquilo mudou mesmo a minha forma de ver muita coisa. Há muitos anos atrás, eu fui embora com o circo, né? O Flive trouxe pra cá o Sítio Pica-Pau Amarelo. Uhum. Eu acabei namorando a Emília e fui embora. Pessoa livre pra esse mundo, né? Foi embora. Em uma semana ele foi embora. Fui embora. E aí foi bacana, assim, uma das coisas que aconteceu foi que a gente tava lá com o pessoal do Atoll na época, montando a tenda tarde, dando mais de meia-noite, chovendo, um frio. Uhum. E a gente foi em maio. E frio. Peraí, conta aqui que é Atoll, que às vezes as pessoas não sabem. O Atoll é um espaço cultural que tinha em Votuporanga, que não tem mais. A Cibele, o João e o Ioná, que levavam à frente esse projeto que era muito bom. Muito legal. E aí o Atoll, a gente tava lá, eu, o João e o Rodrigo tava montando todo o espaço da TV Tem. E já era mais de meia-noite, um frio, uma chuva. E a gente cansado, a gente fechou toda a tenda e a gente brincando, rindo pra fazer porque começava no outro dia. Daqui a pouco chega a secretária de Educação, Cultura e Turismo com um tapete nas costas, na chuva, joga dentro da tenda e fala assim, é esse que você precisa? A gente ficou assim, todo mundo, o que você tá fazendo aqui? Vocês estão ajudando? Que eu tô... Aquela atitude pra mim foi tão significativa que até hoje eu carrego comigo, sabe assim, aquela questão de falar assim, você é chefe e você é líder, aquela versão que a gente fala, sabe? E isso pra mim teve um impacto, só aquilo, pra mim. Mudou o conceito. Completamente, eu falei assim, opa, eu quero ser assim, sabe? Se eu for liderar algo na minha vida, eu quero ser desse jeito, então pra mim aquilo realmente foi muito importante, e foi uma coisa bem, e pra você foi assim, normal. Natural. Foi natural. Você só foi e fez. A gente tocou vocês lá. Não sei se lembra. A gente falou, você vai embora. Você tem que ir daqui amanhã. Olha, eu não sabia disso, assim. Nem me lembrava de eu carregando o tapete. Você me fez lembrar. E aí você me fez lembrar, assim, rapidamente falar, que eu e a Maristela, nós ficamos decorando, que era a tenda da secretaria, que aí a gente ficou com a parte da contação de histórias, né? Foi o primeiro Flive lá na Santa Luzia, foi esse, né? Você tá falando da Santa Luzia. Foi do segundo ano do Flive, né? Foi na Santa Luzia, E aí a gente decorou a tenda, assim, toda a parte que fechava a tenda, com papel crepom, linda, colorida, né? Fizemos um monte de coisa lá, porque no dia seguinte ia abrir com contação de história. E aquela chuva, foi uma chuva torrencial. No outro dia nós chegamos, estava tudo manchado, papel crepom, mancha, né? Ele molha, ele mancha. A gente perdeu todo o serviço que nós tínhamos feito. E como praxe de Votuporanga, um sol lindo. No dia seguinte. Um sol estralado. Como se nada tivesse acontecido, né? Eu tenho uma sugestão. Sim. Não sei se... Vou falar. Senti meu coração de falar. Numa oportunidade de uma oficina de leitura, fazer
o próprio livro, contar a própria história. Isso, a gente já trouxe também. Eu tive a experiência de fazer um livro. É muito bacana. Não com a minha história, mas com os textos que o Carlinhos Marques, da Comunidade Novo Sinai, faz, ele coloca no jornal. Eu peguei os textos e eu mesma fiz. E aquilo, a jornada de chegar ao livro foi tão engrandecedora para mim, que eu falei, gente, mais pessoas precisam fazer isso. É um processo lindo. É lindo, porque, assim, um monte de fatores que eu não imaginava afloraram naquele jornada. Momento. Quando eu peguei o livro impresso para entregar para ele, eu fiz de presente, para entregar para ele de presente, a emoção era mais minha do que dele. A hora que ele olhou, ele olhava para mim, olhava pro livro, olhava para mim, olhava pro livro, porque ele não acreditava que tinha um livro, que a gente fala, né, que o homem tem que, como que é, ter filhos, não, casar, ter filhos, fazer um livro e plantar árvore, né? Eu vou pular. Então, e aí ele falou assim, era o sonho dele ter um livro, mas ele não teria a iniciativa de ter feito o livro, né? E aí, mas eu falava, eu fiquei tão feliz por eu ter conquistado aquilo, que para mim, hoje, eu considero quase um filho o livro. Sim. As oficinas, esses fazem parte da programação do FLIV, né? Normalmente todos os FLIVs têm alguma coisa nesse sentido, né? No SENAC também nós já fizemos, né? Dentro das semanas de leitura. Agora, nessa semana mesmo, nós estamos fazendo, fizemos lá na Escola Esmeralda, acho que isso é bacana também, a gente não fica só dentro da escola SENAC, a gente sai para parceria junto com as outras escolas do município e também da região. Nós atendemos 53 municípios na região, né? E aí a gente faz as oficinas de escrita, justamente para estimular o livro. Então, desde assim, todo o processo artesanal, que é lindo, né, de costurar todo o livro, de cortar, né? Então, nós já fizemos. É algo que nós não fazemos todo ano, porque senão fica repetitivo. Mas eu lembro também de um FLIV que foi muito bacana e é algo que também se manteve e vai repetindo, vai mudando um pouco a programação, que precisa acompanhar as mudanças do mundo, que também foi de história em quadrinhos, que é uma outra coisa muito legal, que é, né, como desenhar histórias em quadrinhos, como escrever, né? Então, e a gente leva isso para dentro da escola. Eu acho que esse processo de envolver, de trabalhar de forma integrada cultura e educação se torna mais real para as pessoas. Né? Tem muita gente que acha que é impossível. Não, eu nunca vou escrever um livro. Não, eu nunca posso isso. Hoje tudo é muito possível, né? Sim. Com a informação, com acesso à informação, acesso à tecnologia, tudo é muito possível. Então, trazer isso para as pessoas mais desacreditada, né? Tipo, exato. Não, eu não posso. Minha filha é cheia de falar assim, não, eu nunca vou conseguir fazer. Minha filha, você tem 23 anos, pelo amor de Deus, como você disse que nunca vai fazer as coisas, né? Sim. E mostrar que é possível. É possível, né? Eu fazia, por exemplo, a professora falava assim, quando voltar das férias, traga a sua história de férias escrita pra gente. Uma vez eu falei pra ela, filha, tem que ser escrita? Ela falou, mãe, não sei. Aí eu falei assim, vamos fazer de gibi? História em quadrinho, gibi. Olha eu sou da que época legal. do gibi. História em quadrinho é mais uma delícia. Gibi. Eu aprendi inglês fazendo gibi. A professora estimulava a gente fazer Muito os balões de fala para aprender inglês. Muito, são as frases menores, é mais fácil de aprender. Isso. Aí pegava a folha sulfite, dobrava no meio e começava, vamos lá, onde você foi hoje? Aí a gente colocava. Eu sei que a gente fez várias páginas de cada dia que ela tinha passado. Mãe, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos colocar no gibi? O que nós vamos colocar? Aí depois eu dei para ela pintar e entregar. A professora ficou enlouquecida, né? Ficou enlouquecida, porque nenhuma criança levou um gibi. Mas a mãe louca aqui, que tem minha cabeça ferve. Então, é isso que eu falava lá no início, dessa apropriação de nós, né, brasileiros, nos apropriarmos para essa importante... para a importância da educação.
né? Então é você estar junto com teu filho, estimulando esse processo criativo. Então não precisa ser o gibi, mas você participando com ele, poxa, tem que fazer um trabalho da escola, assim, como é que eu, pai, mãe, tio, avô, sabe, posso te ajudar, posso te apoiar para você fazer esse projeto, para você não fazer um copia e cola do Google. Então, porque apesar de tudo, da tecnologia, tudo que a gente tem à mão, isso limitou um pouco a criatividade das pessoas, das crianças, principalmente, porque tá tudo muito fácil, né? Então, eu não vejo mais as crianças falarem em cortar palavra de jornal, de revista, mas não tem isso. Mas faz, na escola pública em Votuporanga isso acontece. Trabalha muito com o recorte das palavras, das letras, assim. Eu estou falando da escola pública porque eu conheço mais, estou muito próximo. Da privada também, porque acompanhei um pouco as minhas sobrinhas e eu lembro delas recortando, assim. Eu acho que isso ainda faz parte do universo na escola de Votuporanga. Até porque quando, por exemplo, você incentiva uma criança a fazer recorte, você está trabalhando a coordenação motora fina, tudo, né? E aí uma série de outras coisas, assim, só para ir resumindo. E eu queria só citar rapidamente, eu faço um trabalho voluntário na Casa da Criança, e essa semana nós tivemos, na quarta-feira à noite, reunião de pais. E aí as crianças também vão, né, para os pais, principalmente os menores. E na Casa da Criança nós fazemos um trabalho durante o ano com as crianças, por turno, né? Nós temos o turno da manhã ou da tarde, no contraturno da escola regular, né? E atendemos crianças de 5 a 15 anos. Lá nós temos as oficinas de balé aéreo, de balé clássico, de judô, de capoeira, de futebol, de vôlei, de beach tênis, de robótica e de recomposição da aprendizagem. Se eu não esqueci de nenhuma, me perdoem. E aí a gente junta tudo isso, no final do ano nós fazemos um espetáculo, que é o resultado de todo o trabalho que é realizado durante o ano. Esse ano será dia 4 de dezembro, estejam convidados. E esse ano o tema é Sonhos de Paz. E o roteiro desse espetáculo, as crianças estão escrevendo junto com a professora da recuperação de aprendizagem. Que legal, bacana. Muito legal. E na quarta-feira, duas meninas começaram a escrever a contribuição delas e aí, tia, vamos falar para você. Então, assim, uma menina com uma facilidade incrível, ela, assim, rapidamente, ela escreveu lá, acho que em 20 minutos, ela escreveu a parte dela, por exemplo, desse roteiro do espetáculo de finalização do ano, né? Então, eu acho que a gente tem que estimular as crianças. Primeiro, nós adultos temos a obrigação de ler para essas crianças, principalmente os homens. As mães já fazem isso naturalmente. Homens, pais, leiam para os seus filhos. Coloquem os seus filhos no seu peito quando pequenos e leiam para eles. Ele é bebê, não vai entender. Vai entender. Você está criando um vínculo afetivo. A mãe já tem vínculo afetivo, tem um cordão umbilical que ligou. Pai não tem isso. Pai tem que criar vínculo afetivo com esse filho. Tem que ler para o seu filho, coloca ele no peito, deita pertinho dele e lê para o seu filho desde bebê, né? Então, a leitura é a obrigação de nós adultos fazermos para as nossas crianças. Só assim nós teremos futuros leitores, né? É nossa obrigação falar que a escola é um espaço legal. Porque se a gente, como adulto, teve uma experiência ruim na escola, que a gente pode ter experiências ruins em todos os lugares da vida. Em algum momento da vida, nós teremos várias experiências ruins, seja dentro da escola, seja na rua, seja no núcleo familiar. A vida, a gente tem dias felizes, né? Não existe felicidade o dia inteiro, todos os dias do ano, todos os anos da vida. Né? E a gente tem que saber lidar com as nossas frustrações, com as divergências, com as diferenças. Então,
E aí, a gente tem que ser exemplo. Se nós, adultos, não formos exemplos de uma criança, de um adolescente, não dá para cobrar dele. Né? Então, esse papel do responsável por essa criança, por esse adolescente, de participar da escola, de participar, de ter uma participação ativa. Não precisa ter brinquedos caros. E nós ensinamos isso para muita gente, em Votuporanga, fora. Dá para você brincar com uma criança com uma caixa de papelão. Sabe? Você bota uma criança dentro de uma caixa de papelão e você puxa essa criança, ela vai amar. Vai ficar super alegre. Não, super. Então você não precisa do carrinho de controle remoto, né? Você precisa de ter vontade. Você precisa ter vontade. A informação hoje tem todo mundo, a maior parte nós brasileiros temos celulares e temos a internet. A internet é um pouco mais limitado, eu sei, né? Mas hoje a gente tem espaços que você pode assinar e que você pode acessar e que você pode... Como brincar com meu filho, sabe? Como brincar com meu sobrinho que tem 3 anos de idade, que tem 5 anos de idade. E, efetivamente, sair da telinha ou do celular e da TV e brincar com seu filho, né? Então, e isso, isso não tem preço. A gente precisa ter essa consciência cidadã e maternal, paternal, familiar, de que isso é responsabilidade da família. E intensificar isso, né? As famílias que têm ainda criança para educar. Sim. Tal, porque hoje, eu tenho uma filha de 23 anos, eu vejo, às vezes, colher frutos das coisas que eu fazia quando ela era criança. Exato. Né? Não foi agora que eu ensinei ela a fazer algumas coisas. Foi desde quando ela nasceu. Uhum. Então, essa consciência que a gente precisa deixar claro para que os pais colaborem na educação que lhes cabe. Exato. Né? Fazer trabalho voluntário é outra coisa muito importante. Muito importante. E aí, assim, adultos, levem os pequenos juntos com vocês naquilo que o espaço permitir, né? Para também incentivar, estimular essa criança, desde pequena, a fazer trabalho voluntário. Né? Nós ainda também não otimizamos bem o nosso tempo, né? Em relação a trabalho voluntário. Né? Então, nós temos diversas instituições em Votuporanga, no Brasil inteiro, e que precisa de trabalho voluntário, mas trabalho voluntário comprometido. Então, você tem que definir um dia, um horário e assumir a responsabilidade daquele dia e horário. Não é, eu vou o dia que eu quero, a hora que eu quero, faço o que eu quero. Não. Então, você precisa saber o que a instituição precisa e como você pode contribuir com o seu trabalho. Você não vai tirar dinheiro do bolso. Você vai fazer um investimento de tempo naquela comunidade em que você vive. Você vai proporcionar dias melhores para pessoas idosos, né? Então, se você sabe cantar, se você vai num asilo e canta, você vai tornar o dia mais feliz daquelas pessoas. Se você faz a contação de uma história, você vai... Né? Se você contribui de forma administrativa, eu não tenho talento nenhum, mas eu quero ser voluntário. Você pode contribuir de forma... de forma administrativa, né? na administração, na cozinha, descascando uma batata, lavando um alimento, né? Então tem várias formas e o trabalho voluntário precisa também ser mais difundido. Pode ser ajudar em eventos também, né? Em eventos. Porque as comunidades normalmente fazem eventos. Exato. E que precisa de ajuda na hora de acolher pessoas de fora. Exato. Nos eventos. E é muito engrandecedor fazer um trabalho voluntário. Ajudar nas campanhas promocionais das instituições, né? A gente precisa de muita ajuda. Então, você faz uma ação entre amigos, você precisa vender alguma coisa, você faz uma feijoada, né? Então, tem várias formas e que a gente precisa também olhar para o trabalho voluntário para que a gente tenha uma sociedade melhor. A educação é um universo, né? É muito grande. É um universo. Eu gosto muito de falar de comida, Eliane. Gosto muito. Que é um universo que eu vivi, né? Desde criança, meu pai era açougueiro, depois minha avó
cozinheira de acampamento, e eu fui me envolvendo, eu gosto muito disso. Hoje minha filha é chefe de cozinha, eu faço um programa na Rádio Clube aqui de Votuporanga, que é de receitas e dicas culinárias, já há 3 anos e meio, e eu gosto muito de falar de cozinha. Do mesmo jeito que você falou de educação, que eu fiquei encantada com o jeito que você falou de educação, que dizer que é um universo. Eu acho que falar de comida é um universo, você senta na mesa, fala de comida de tudo quanto é jeito, você fala de educação de todas as formas. O que a gente tem que entender que a educação não termina quando você sai da escola. Não, né? Não Por isso que eu falo que é um universo. Não termina quando você sai da escola, você continua fazendo, se educando outras pessoas com o seu jeito de viver, com as suas atitudes, com o seu exemplo, né? Porque a gente fala que o exemplo arrasta mesmo. E quanto mais você puder ser exemplo de uma boa pessoa, um bom caráter, melhor você vai ajudar a sociedade, a sua família, o seu filho, e vai multiplicar todas as ações que você puder fazer, né? E aí você falou de alimentos, né? Outra coisa que eu gosto muito de associar também a questão dos alimentos à educação. Eu acho fantástico, assim, chega a me arrepiar, porque esse é um discurso, no Senac eu tenho algumas limitações em relação a isso, mas na Casa da Criança eu posso fazer isso, né? Então nós temos uma cozinha super grande. No sábado que passou comemoramos o Dia da Criança no último dia 22 agora. E aí, assim, nós fizemos um churrasco para as crianças, né? Churrasco com farofa, com molho, com macarronada, que é outra coisa que eles gostam bastante e tal. E na reunião dos pais, eu sempre falo, a gente precisa fazer um alimento, trazer um alimento para essa questão do processo de desenvolvimento educacional, desenvolvimento humano, que o alimento, ele integra, ele une, né? Então, no Senac, sempre mais no período da tarde, a gente faz umas vaquinhas lá, então uma traz um bolo, outro compra um pão, né? E aí, assim, a gente vai lá para a Copa, nós temos uma Copa super pequenininha, apertadinha e tal, mas a gente vai para lá, sabe? E aí flui, você conhece melhor as pessoas, você fica sabendo da vida, da história das pessoas, né? Porque uma outra coisa que eu acho que é muito importante, tem um livro do Cortella que fala isso, não nascemos prontos. Então, nós estamos sempre aprendendo em construção, em desenvolvimento, né? Então, e eu acho que o alimento, ele proporciona uma aprendizagem sem dor. Então, prazerosa. Eu vou contar isso agora, assim, mas, por exemplo, aprender fração era uma coisa que eu queria muito fazer, eu acho que vai dar certo a gente fazer isso lá no Senac, né? Aprender fração, comendo uma pizza e tomando um copo de Guaraná, de Coca-Cola, que seja, é muito mais. A gente nunca mais vai esquecer de aprender de como é fração, né? Como faz a fração. Então, você pega uma pizza, metade, 1/4, 1/5, 1/7. Você vai, sabe? Você vai aprender, você nunca mais vai esquecer. Eu fui privilegiada, vi uns professores que fizeram algumas atividades como essa para que eu aprendesse. Uma delas é a música. Né? Exato. A história das preposições eu aprendi com música. Eu tinha uma professora que ela fazia a gente ler literatura e fazer resumo. E eu, com a minha criatividade aguçada, eu fazia cassete, lembra? Fita cassete. Você é novinho, você não lembra. Fita cassete. Colocava e eu gravava os resumos, eu interpretava. Então você imagina eu interpretando Dom Casmurro. Olha só. Olha, gente, era show. Era show. Sabe o que ela fazia? Por isso que você tem que trabalhar com comunicação, né, gente? E olha, a minha formação, a primeira foi magistério, tá? A minha também. Depois eu fui pra comunicação. E ela pegava aquela fita cassete que eu tinha feito o tal do resumo e colocava pra turma da noite escutar. Olha que legal. Então eles trabalhavam em cima do meu resumo. Porque eles não tinham tempo, porque eram as pessoas que trabalhavam. Então ela falou assim, vai, Kátia, você já acabou o resumo? Não, professor, eu tô fazendo. Grava tudo lá e traz pra mim e tal, não sei o quê. E eu adorava fazer isso. Não tinha outra pessoa pra fazer, era eu. Não querendo me engabar assim, mas já me engabando.
Você sabe que eu já ganhei ponto positivo com o Bogas lá no Unifev, fazendo uma música com a matéria, né? Ah lá. Então, olha Música aí. de português, eu toquei a música lá, fiz a matéria e ele me deu um ponto lá. E o Bogas dá um ponto, É difícil. Se o Bogas estiver me ouvindo, vai lembrar. Ó, Honroso. É honroso, é merecedor. Merecedor, É é. merecedor. bom, assim, só pra falar assim que tudo que é bom passa rápido, assim, dura pouco. Ai, A gente tá não, indo para pois nossos momentos finais do nosso bate-papo. De antemão, já queria realmente agradecer de verdade. Muito obrigado pelo teu sim. Obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, né? Prazer. Apresentar para mais pessoas a pessoa que você é, né? E agradecer de verdade mesmo, entrar nas nossas considerações finais aí. Tá bom. Eu agradeço também, falo, gosto de estreias, e você está estreando pela primeira vez Um dando entrevista no podcast. É isso. Obrigada pela honra de ser com a gente. Que ótimo. Fiquei muito feliz pelo convite e pela oportunidade, né? É um prazer muito grande poder participar e levar a informação para as pessoas. A gente busca isso no Senac. Eu só queria reforçar, terminando assim, ó, o Senac é para todos. Tá? Então, hoje, então, frisar, nós temos o programa Senac de gratuidade, são para pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né? Então, todos têm direito a estudar, né? E isso é extremamente importante, e é um direito nosso, né, ter acesso ao conhecimento, à informação. Vamos usar esse direito, né? Eu sei que às vezes, por exemplo, eu também trabalhava o dia inteiro e ia estudar à noite. Tem hora que você está cansado, às vezes, por exemplo, foram algumas vezes, inúmeras vezes, que, por exemplo, eu fiz opção, ou eu janto, ou eu tomo banho para ir para a escola, entendeu? Mas eu ainda tinha a opção, né? Então eu precisei trabalhar muito cedo e era para a gente se sustentar mesmo, sabe? Era para colocar comida na mesa junto com minha mãe, né? Então assim, nada na vida é fácil, né? Então você não nasceu apresentadora de TV, de rádio. Eu não nasci diretora de uma escola, né? Então a gente se constrói, né? E esses pilares de educação e trabalho são fundamentais para a nossa vida. A gente precisa perder esse ranço de que o trabalho é ruim, né, de que trabalhar é penoso, né? Trabalho faz muito bem para a cabeça da gente, né? Para a vida, para os nossos relacionamentos, através do, por exemplo, hoje eu sou muito feliz em trabalhar no Senac, porque através do meu trabalho, que sou remunerada por isso, eu consigo levar algumas oportunidades para outras pessoas, né, para os nossos estudantes, para os nossos funcionários. O Senac me dá essa condição através do meu trabalho, para que as pessoas acessem o conhecimento e, a partir desse conhecimento, elas possam transformar a vida delas. Nós não transformamos a vida de ninguém, mas a gente leva a oportunidade para as pessoas transformarem, melhorarem as suas vidas. O que a gente precisa... Se estudar é difícil, assim, se estudando é difícil, a vida está muito competitiva, imagina sem estudar, né? Então vamos estudar, gente, vamos buscar por espaços de aprendizagem que sejam espaços bons, legais, leves, acolhedores, e que as pessoas queiram estar lá. É fácil? Todo dia a gente consegue? Não, mas eu acho que é possível. Sim, eu posso falar com propriedade. Estudem no Senac, que tem professores muito bons lá, inteligentes, né? Não tô puxando o saco, tá? Já passei primeiro C, já tá tudo certo. Já tá. Eu acho legal, uma dica é que a pessoa que volte a estudar ou está procurando alguma coisa, faça uma coisa que gosta. Não faz uma coisa porque a mãe quer, porque o irmão quer, porque tá em alta atividade. Não, faça uma coisa que você goste. Você gosta de cozinhar, vai lá e acha um curso. Você gosta de pintar, vai lá e...
Não Exato. faça uma coisa para agradar outra pessoa, faça por Você, exatamente. É Tem que uma fazer dica- sentido pra você, né? É uma dica muito preciosa, porque Muito. as pessoas normalmente se deixam levar. Ah, minha amiga tá indo, eu fui. Uhum. Não, gente, não. Uhum. Pra ela pode ser bom, pra você pode não ser. Então, é. ache, no fundo do seu coração, uma coisa que você gosta de fazer. Uhum. Acho que é um caminho muito importante. Olha só, nem combinamos. E só rapidamente, assim, a diversidade da programação do Senac é muito grande. Então, nós trabalhamos com administração e negócios, né? Então, é uma programação. Então, nós temos saúde e bem-estar, e que aí entra cursos que são mais novos, como podologia, estética, massagem. Assim como a gente tem tecnologia da informação, com uma programação na área de hardware, né? E na área de softwares, programação e tudo mais. Aí nós temos curso de bombeiros, olha só, né? Então também a gente tem lá no Senac. E radialista, né? Então nós temos radialista, setor locução, sonoplasta. Tem uma diversidade, jardinagem, paisagismo, moda. Bom, são várias áreas aí de atuação. Então a nossa atuação é na área de comércio, serviços. Então o Senac é comércio, serviços, turismo, né? Então, resumindo, é a nossa área de atuação. E tem muita coisa bacana acontecendo o ano inteiro. Agora, em novembro, a gente já tem uma programação um pouco mais enxuta, mas agora, em dezembro, já abrem as inscrições para os cursos que iniciarão em janeiro e fevereiro, né? E os cursos gratuitos, tá, gente? Então, muito importante, o Senac é para você que quer estudar, e lá a gente tem diversas oportunidades, uma programação bem diversificada. A gente vai deixar aqui os acessos, né? O site, as redes sociais do Senac, para que os nossos seguidores tenham acesso também. Bacana. Joia. Muito bom. Muito obrigado mesmo. Eu que Satisfação agradeço. enorme ter você aqui, Eu tá? agradeço. Kátia, Obrigada mesmo. muito obrigado por mais um programa comigo. Obrigado mesmo. Até mais, gente. É isso. Até mais. Tchau. A televisão focou nela, fui lá, dei um beijo nela, assim, a hora que tava beijando ela, puf, apareceu o Jairzinho. Mudou ali, Beijo sabe? de tabela. Ai, caramba,